Bom dia, Terceira Igreja, bom dia, amados irmãos. E é uma alegria nesta manhã podermos louvar ao Senhor. E este cântico que nós vamos cantar agora, ele diz que em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Que não importe as circunstâncias para você adorar e louvar ao Senhor. E eu convido neste momento você cantar com alegria ao Deus da nossa vida, aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória. Minha adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, Senhor. Te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Jesus, eu te louvarei, aleluia, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus.
de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Olá, meus amados irmãos, que bênção maravilhosa que o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. E aqui, novamente, estou aqui no templo da nossa igreja, que está em reforma. Você está vendo aí atrás essa bagunça santa, né? Com o objetivo de reformarmos o nosso templo para termos melhores condições para recebermos os nossos membros e também as pessoas que nos visitam, para que possamos adorar também ao Senhor de melhor maneira, com melhor qualidade, e para que os ministérios possam exercer as suas funções com melhores condições, e peço as suas orações desde já por esse projeto. E hoje eu quero pensar com você sobre independência. Nessa semana, o Brasil comemora, no dia 7 de setembro, a independência, que muito tempo atrás foi conquistada por muitas motivações no passado, e hoje temos um feriado. Aqui na região dos Lagos, por exemplo, recebemos muitas pessoas de outros estados devido ao feriadão, e fiquei pensando sobre esse feriado da independência. Tenho percebido que muitas pessoas têm perdido a sua independência, têm perdido a sua liberdade com decisões que tiveram no passado, ou até mesmo decisões que estão sendo realizadas nesse momento e que têm perdido a sua independência. Pessoas ainda novas, ainda jovens, ainda com muita possibilidade na vida. E o que fazer para termos a verdadeira independência com Deus? Como Deus lida com esse tema? O que a Bíblia pode nos ensinar sobre a independência da vida do cristão? Será que o cristão ele tem a capacidade de ser plenamente independente, fazer o que quer, fazer o que tem na cabeça, fazer o que dá vontade? Será que podemos fazer tudo isso? Será que podemos bater no peito e falarmos somos independentes, mesmo sendo cristãos? Bom, eu lembrei de um texto bíblico que está em Lucas, no capítulo 15, de uma parábola que Jesus Cristo conta acerca da ovelha perdida. No capítulo 15 de Lucas, a palavra de Deus ela nos revela que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos 3 parábolas sobre algo que foi perdido. Então, no capítulo 15, o tema é perder. Então, Jesus ensina aos seus discípulos, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 3, sobre a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida. Como pode um pastor de ovelhas, naquela época, perder uma ovelha? Era algo desafiador. E hoje eu quero pensar com você sobre a sua independência, exatamente porque tenho visto muitas ovelhas querendo, desejando a sua independência longe de Cristo. E isso não é positivo. Lucas capítulo 15, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz assim: E Jesus lhe propôs esta parábola dizendo: Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros e, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Interessante nós falarmos sobre esse texto, porque a ovelha perdida aqui, citada, é uma parábola, é um ensinamento. No fundo, podemos pensar que é uma ovelha que não queria permanecer no meio do aprisco, no meio do rebanho daquele pastor. E é comum, e tem sido cada dia mais comum, as pessoas terem fé independente, terem uma fé fluida, uma fé que não está ligada à igreja, que está ligada apenas a Cristo. E tenho percebido que neste tempo, muitas pessoas têm perdido a sua liberdade, têm perdido a sua independência, porque não têm sabedoria para lidar com a sua liberdade e com a sua independência. Eu quero pensar com você primeiramente
que nós não podemos confundir dois conceitos totalmente diferentes. O conceito primeiro de liberdade e o segundo conceito de independência. Você sabe o que é ter liberdade? Você sabe o que significa ser independente? Bom, ser independente significa ser livre, mas apenas isso. Ter a liberdade significa ser livre, mas com responsabilidade. Então, a liberdade é uma liberdade com responsabilidade. A independência pode não ser feita com responsabilidade. Nós percebemos aqui, por exemplo, no nosso país, exatamente a história nos conta com relação à independência do Brasil, a qual não se tornou tão independente assim. O Brasil ainda é dependente em muitos setores de outras nações. Bom, então esse feriado vem de quê, pastor? Esse feriado, ele representa a independência de Portugal. O imperador, na época, que estava na orientação da nação, ele decidiu, juntamente com a liderança da época, pedir a independência, forçar a independência de Portugal, mas depois caiu na dependência da Inglaterra, depois caiu na dependência dos Estados Unidos. E assim vamos. Até hoje o Brasil não conseguiu ser plenamente independente. E aí nós podemos fazer uma comparação com relação à nossa vida. Será que verdadeiramente temos tido sabedoria em lidar com a liberdade e com a independência que tanto desejamos? Acho interessante porque a maioria das pessoas confunde a independência e a liberdade. Só que as coisas são bem diferentes. E eu quero então, por favor, te lembrar que a independência é quase inexistente. Não existe possibilidade de alguém ser totalmente independente. Mesmo que você pense que faz o que quer, ou que faz o que está na sua cabeça, você depende de alguém. Sempre dependeremos de alguém. E quanto maior é a função, quanto maior é o cargo, mais dependente ficamos. Então eu quero te lembrar, querido, que se você quer ser verdadeiramente independente e com Cristo, você não pode confundir essas duas coisas. Exatamente porque o lidar e o pensar de Deus sobre a nossa independência e a nossa liberdade são bem diferentes do que nós fomos ensinados pela nossa família ou pelo nosso país. Outra ideia também importante que a gente tem que lembrar é que toda independência ela é fruto de uma revolta. Toda independência é fruto de uma revolta. Então, quando você, por algum acaso, fica sabendo de alguém que quer ser independente, que quer fazer aquilo que está na sua cabeça, toda independência é fruto de uma revolta. No Brasil, a nossa independência brasileira, ela não foi fruto plenamente de uma revolta anterior à própria independência, mas depois houveram muitas guerras internas, muitas batalhas, muitos problemas estruturais, e até hoje temos visto algumas situações de fruto daquelas decisões que foram tomadas naquela época, que temos consequências até hoje. Bom, eu quero te lembrar que a palavra de Deus fala sobre essa independência, essa revolta que muitos cristãos têm tido, porque às vezes a igreja não ensina a seus membros, a liderança das igrejas não ensina a seus membros que o Senhor não tem ovelhas independentes. É isso mesmo, querido. Jesus Cristo é o bom pastor, mas Ele não tem ovelhas independentes. Ele tem ovelhas livres. Ovelhas independentes, não. Por quê? Em Isaías 42, a partir do verso 8, e eu quero lembrar a você que o profeta Isaías, a partir do capítulo 42 até o capítulo 53, até o capítulo 55, ele vai tratar muitas coisas acerca do Messias. E uma das coisas que ele trata muito seriamente
é exatamente a glória do Senhor, ou seja, da glória do Messias, da glória do Deus Altíssimo. Em Isaías capítulo 42, no verso 8, ele fala lá: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu quero lembrar a você apenas a parte do meio do texto, que nós nos esquecemos, que normalmente pensamos que o Senhor vai dividir conosco a sua glória. Mas, meu amado, a palavra de Deus é muito clara, em muitos textos, eu só estou te dando que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide nem com o homem mais importante do mundo, nem com o homem mais exigente do mundo, nem com você, nem comigo. Então, por que Deus então não tem ovelhas independentes? Porque toda independência depende de uma revolta. E você talvez possa se revoltar com isso. Mas existe uma grande diferença entre ser livre e ser independente. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida pessoal é que quem tem que estar no comando da nossa vida é o Senhor. Então é muito fácil aceitar a Jesus como nosso Salvador, mas aceitar a Jesus como nosso Senhor é outra história. O senhorio de Deus é um senhorio muito firme. Então, na sua vida, você tem duas opções. Ou Jesus está no comando, ou ele não está no comando. E se ele não está no comando, é você que está no comando. E é assim que funciona. Ah, pastor, mas eu tenho a minha independência, eu tenho a minha liberdade, eu quero fazer o que eu quero, ok. Mas Deus não tem discípulos, ovelhas independentes. Todos nós devemos satisfação ao Deus Todo-Poderoso. Você crendo ou não crendo, nós estaremos em julgamento no dia final e por isso temos que ter atenção. Uma outra ideia também que nós temos que lembrar sobre a nossa independência, e aí venho a relembrar a você, é que a diferença entre a liberdade e a independência vai de acordo com a sua decisão. A sua decisão vai ter um impacto muito grande no nível da sua independência. O quanto você deseja ser independente e o quanto você deseja ser livre vem de acordo com a decisão que você tem tomado. A palavra do Senhor fala em Lucas capítulo 6, olha lá, Lucas capítulo 6, a partir do verso 47, que Deus diz assim para nós: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. A palavra do Senhor aqui fala claramente que as nossas decisões têm grande impacto na nossa liberdade. Aqui Jesus Cristo, novamente ensinando os discípulos, ele compara aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica. E o ato da prática é um ato de decisão rotineira. Então, quando você tem uma prática, é porque existe uma rotina. Então vamos a um exemplo. Você talvez coma arroz e feijão todos os dias. Normalmente o brasileiro come todo dia praticamente, a maioria das famílias comem arroz e feijão. Mas você come arroz e feijão porque quer. Você decide fazer arroz e feijão todos os dias. Você não é obrigado a comer arroz e feijão todo dia. O arroz não se revolta quando você não come. Ele não tem uma revolta do arroz. Vai sair no mercado lá uma revolta do arroz porque ele não está sendo consumido. Não existe isso. Você come arroz e feijão porque você quer. Você tem uma prática. Então, da mesma maneira, você pode decidir cumprir a palavra do Senhor ou não. É uma decisão sua. Só que essa decisão vai impactar diretamente na sua liberdade e na sua independência. Então,
nessa semana que lembramos da independência do Brasil, quero lembrar a você que as suas decisões têm alto nível de impacto sobre o tamanho da liberdade e da independência que você tanto quer. Talvez você esteja querendo sair do seu trabalho, querendo sair da sua família, querendo sair da sua igreja, querendo sair da sua faculdade, não querendo nada com ninguém, você não suporta ficar mais em conjunto, você quer ficar só sozinho, você só quer fazer as suas coisas, você quer ter a sua vida, você não aceita que ninguém te dê orientação nenhuma. É desse jeito que essa geração tem vivido. E eu quero te dizer, querido, que a sua decisão vai impactar diretamente. A palavra de Deus fala claramente em Lucas capítulo 6, que aquele que ouve e pratica é como um homem que edifica e faz uma fundação forte para uma corrente, ou seja, uma tempestade que um dia virá. Então eu não sei, querido, quais são essas decisões que você tem tomado, mas uma coisa eu sei, você terá tempestades na vida, todos teremos, todos temos tempestades diferentes, querendo ou não as tempestades virão, e essas tempestades vão provar realmente se você está firme no Senhor ou não. E aí eu te pergunto, como está a fundação da sua fé? Como está a fundação da sua personalidade, da sua firmeza? Como estão os seus princípios? Será que você tem sido levado por pequenas ondas? Será que você tem sido levado por pequenas tempestades? E quando vier a grande tempestade, que pode vir e pode acontecer com todos, então quer dizer que você vai ser levado? Meu amado, eu gostaria que você decidisse hoje firmar as fundações da sua vida na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um pecado, eu não gosto, eu não concordo, eu não me identifico. Meu querido, a decisão é sua. Quanto mais tempo você demorar para decidir firmar o seu fundamento, firmar os fundamentos da sua fé no Senhor, para aquilo que Ele fala, mesmo Ele dizendo que não pode ou que pode certas coisas, mesmo você concordando ou não, meu amado, é melhor você firmar o seu passo com Cristo, porque se você não firmar, a tempestade vai vir e ela vai te levar. Porque a palavra de Deus é clara. Aquele que ouve e pratica, ele permanece. Aquele que ouve e não pratica é levado pela tempestade. Lucas capítulo 6, do verso 47 até o verso 49. Você pode conferir na sua casa. Uma outra ideia com relação à liberdade e independência que a gente tem que lembrar é que quanto mais livre, maior são as nossas obras. Quanto mais livre, devem ser maiores as nossas obras. No século XXI, nós estamos tendo um problema, principalmente no Brasil, devido a crentes em Jesus que frequentam igrejas, que têm uma fé firmada, mas que têm obras pequenas. Ou seja, como assim, pastor? Pessoas que frequentam igrejas, estão na igreja, ouvem a mensagem, ouvem o louvor, estão na igreja, fazem parte de ministérios, mas têm obras pequenas. Como assim? De que maneira? Então, alguma coisa está errada. Sim, alguma coisa está errada. É só você observar a quantidade de igrejas que nós temos na nossa sociedade. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, aqui em Cabo Frio, você percebe a quantidade de igrejas que tem nos nossos bairros e você observa, será que está fazendo a diferença? Será que está dando o resultado prático benéfico para a sociedade? Será que todas as igrejas abertas estão realmente com o intuito de fazer a sociedade melhorar, se tornar algo melhor? Meu amado, pelo resultado que nós estamos vendo, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de crimes, pela quantidade de corrupção, nós temos observado que a conta não está fechando. Mas por quê? Infelizmente, chegamos a um ponto de termos muitas pessoas nas igrejas com uma fé com pequenas obras. E a palavra de Deus fala sobre isso. Tiago capítulo 2, no verso 17, fala lá:
assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, estremecem. Então, meu querido, ter fé sem uma obra, sem a prática, a fé fica muito prejudicada. Então, eu quero pensar com você hoje, querido, que quanto maior é a liberdade que você quer, quanto maior é a independência que você bate no peito e fala que faz o que quer e ninguém te manda, meu amado, quanto maior a liberdade que você quer, maior são as obras que você tem que provar, maior é a responsabilidade, maior é a capacidade que você vai ter. Então eu te pergunto, você quer ser livre para quê? Você quer ser independente para quê? É como aqui no caso, no nosso país, que estamos comemorando a independência do Brasil nessa semana. Somos independentes para quê? Para nos tornarmos um país cheio de corrupção? Para nos tornarmos um país extremamente violento no mundo todo? Em comparação a outros países que estão em guerra, nós estamos disparados na frente? Então somos independentes para quê? Ou seja, para que você quer a sua independência? Para que você quer a sua liberdade? Para fazer algo que não está na vontade do Senhor? Bom, eu falei aqui no início, se você quer fazer isso, infelizmente o Senhor não vai estar no comando da sua vida. E eu desejo que você, nessa semana da independência, você lembre que o Senhor, Deus, aquele que enviou seu Filho único, unigênito, para te salvar, Ele não tem ovelhas independentes. Ele tem ovelhas livres. Ovelhas que estão no seu aprisco, que estão livres no seu aprisco, mas que não fazem o que querem, que não estão no comando. Então, se você está no comando da sua vida e faz o que quer, e não quer saber a opinião de Deus e quer que Deus adapte-se aos seus desejos, saiba, o Senhor não está no seu comando. Quem está no seu comando é você mesmo. Então, querido, eu peço a você, por favor, que tenha a capacidade de se arrepender, de entregar a sua vida a Cristo. E se você é crente em Jesus, que você conceda a Ele esse comando. Porque quanto mais cedo você conceder esse comando, verdadeiramente você será livre e verdadeiramente você terá a opção e a transformação diária de uma liberdade que você ainda não conhece. Então peço a você que entregue o seu coração a Cristo. Se você é membro de uma igreja, se você é membro da igreja, desta igreja, eu peço a você que entregue o senhorio da sua vida ao Senhor. Obedeça ao Senhor aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é preciso modificar na sua vida. Vai doer, vai ser complexo, sim, mas vai ser saudável. Vamos juntos nessa empreitada para que possamos viver uma vida não independente, porque a independência ela praticamente não existe, porque somos dependentes do Senhor e um dos outros. Mas vamos viver uma vida feliz e livre na presença do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós queremos e desejamos sermos independentes. Estamos comemorando a Semana da Independência do nosso país, mas ao olharmos ao redor parece que não somos independentes. Ficamos independentes de Portugal há muito tempo atrás, mas ainda somos dependentes de muitas outras estruturas que temos visto que o resultado não tem sido tão benéfico assim. Quanta corrupção ainda existe no nosso país, quantas coisas erradas ainda existem, quantas coisas precisamos melhorar, coisas básicas, coisas estruturais. E, ó Senhor, dá-nos força para fazermos e deixarmos um país melhor para as nossas futuras gerações. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, a nossa vida e abençoa a nossa comunhão contigo. Muitas vezes queremos ser independentes, mas hoje aprendemos que o Senhor não tem ovelhas independentes.
O Senhor tem ovelhas livres. E a liberdade com o Senhor é uma liberdade condicional. O Senhor precisa estar no comando, o Senhor precisa estar guiando, e isso é necessário entendermos, porque senão seremos sempre a ovelha perdida, aquela ovelha que está no aprisco, sendo cuidada, sendo amada, mas que decide sair do rebanho, que decide sair do aprisco, que decide sair da tua vontade. E quantas vezes o Senhor já nos resgatou, já nos tirou dos ferimentos, já nos curou dos ferimentos, das coisas que nós mesmos buscamos. Vê que a tua misericórdia é sobre nós e nos resgata novamente, e que possamos cada dia mais não querermos mais sair da tua presença. Esteja conosco, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos juntos nessa empreitada, vamos juntos nesse caminho de obediência ao Senhor, não buscando uma independência, mas uma liberdade verdadeira no Senhor, e Ele vai nos abençoar. Peço a você duas coisas. Primeiramente, faça contato com as pessoas da igreja. Em segundo lugar, nos ajude, por favor, na ação social da nossa igreja. Temos aqui visto a nossa cidade uma dificuldade muito grande, muitas pessoas estão passando dificuldade, e a igreja tem o seu papel social em responsabilidade, em ajudar a reerguermos aí a nossa sociedade conjuntamente, mediante a nossa responsabilidade. Deus te abençoe e te guarde, faça você cada dia mais feliz e te dê uma semana abençoada. E lembre que nós voltamos às nossas programações presenciais gradualmente. Temos nosso culto nos domingos às 10 horas da manhã e à noite às 19 horas. Você é nosso convidado, se cuide, use álcool em gel, use máscara, se cuide, não vacile, porque estamos aí nesse tempo de cuidado social. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz.